Quem está cansado? Alô, alô, alô. Quem está cansado? Então é o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou falar baixo, porque eu preciso da ajuda de vocês. Todo mundo sabe, eu vou apresentar o Denis, eu tenho um monte de coisa legal para falar sobre o Denis, né? Nós somos muito amigos. Mas todo mundo sabe que paulista e carioca tem uma rixa. Todo mundo sabe disso, né? E eu fiquei com inveja do Camilo. Porque o Camilo é todo showman, cantor, né? Meio, né? Cantor. E aí eu queria fazer a apresentação do Denis de uma forma diferente. O Camilo está lá fora, ele não está ouvindo a gente. Ele está achando que ele arrebentou. Mas eu vou apresentar o Denis de uma maneira diferente. Então, você vem cá. É bom para a galera acordar, que eu sei que a galera está cansada. Você vai ficar aqui no meio. Aí. Virado para onde? Virado para onde? Aí, virado para cá. Ah, sim. Tá? E aí a galera vai fazer o seguinte, a galera vai começar a bater assim, ó. Tá? Vamos lá, todo mundo, batendo. Agora eu quero apresentar para vocês o próximo palestrante, mais alto, galera. O próximo palestrante que vai arrebentar com uma palestra fantástica, Denis Andrade! Uhul! Chupa, pô. Ah, não. E o que eu errei? Isso não estava completamente... Galera, faz de novo. Vai lá. Vai. Aí apresenta, Léo Cabral. Vai. Com vocês agora, o melhor palestrante carioca, Léo Cabral. Aprendeu como é que é? Então eu gostaria, vamos lá. Mais alto para o paulista ouvir. Agora eu quero chamar para palestrar para vocês o cara que vai quebrar tudo, Denis Andrade! Gostou da minha entrada agora? Agora eu me vinguei do Camilo. Olha aí, levantando a expectativa, hein? Isso que barbaridade. Mas a palestra não é tão showman assim quanto a do... Lá fora a galera até entrou. Todo mundo viu o que era isso, né? Galera, então a gente trocou, eu troquei minha palestra com a do Ricardo, porque ele teve alguns problemas pessoais. E acabei ficando para o final. Quando eu montei a grade do evento, eu quis estrategicamente colocar a minha palestra aqui para o final, porque se a gente tivesse com tempo faltando, eu conseguiria tocar ela um pouquinho mais rápido. E se a gente tivesse com tempo sobrando, que eu não estava acreditando muito nisso, eu poderia até me estender um pouquinho mais. E a gente está com bastante tempo faltando aí, né? Eu espero que todos vocês fiquem para o painel depois, porque a gente... Muitas perguntas mesmo que a galera quis fazer, e eu acabei cortando, porque a gente realmente, se tivesse deixado todo mundo perguntar, a gente estaria recém na terceira palestra agora, né? Então, eu quero falar para vocês de Google AdWords. Quando eu montei essa palestra, a primeira coisa que eu pensei foi o que eu posso fazer para reunir informações aí que eu vejo ser muito comum dos clientes quando eles chegam para fazer um pedido de orçamento para a gente, ou querem saber como é que funciona o Google AdWords, ou muitas vezes já tentaram fazer AdWords in-house, ou vieram muitas vezes até de alguma agência, e aí o depoimento é aquele, tipo, o AdWords não funciona muito bem, o AdWords não vale a pena, eu coloquei a grana lá e não dá resultado, está muito caro, minha conversão não está valendo a pena, meu ROI está muito caro. E, de fato, a gente precisa, para que o AdWords valha a pena, a gente precisa fazer otimizações das campanhas. Elas precisam estar bem otimizadas. Não adianta ir lá, criar uma conta, colocar algumas palavras-chave, dar alguns lances e esperar que elas... Olha só, até o Camilo veio, curioso, hein? Quem é esse cara que está sendo mais aplaudido do que eu, né? Foi uma armação, no final das contas. No final, a gente está com um medidor de decibéis aqui, Camilo, para medir os aplausos de todas as palestras até agora. Bueno, então eu vou falar sobre Google AdWords. Algumas coisas que a gente precisa fazer no Google AdWords. Otimização básica da campanha. Então, não adianta colocar uma campanha no ar e esperar que essa campanha vai vender, porque dificilmente ela vai dar resultado se a gente não pensar estrategicamente nela. Então, criar campanha com grupos de anúncios separados por temáticas. Não adianta eu criar um único grupo de anúncio ou uma única campanha e colocar tudo dentro dessa campanha e esperar que o usuário caia no meu site e lá dentro do site ele navegue. Eu sempre digo para todo mundo, e digo isso para os clientes, e quando eu estou dando aula, digo isso para os meus alunos, que
O pior site é sempre o teu. Teu site é muito ruim. Eu não conheço o site da maioria de vocês aqui, eu não conheço, mas uma garantia eu consigo dar do site de todo mundo. O site de vocês é ruim. É ruim mesmo, porque qual é o melhor site que a gente tem para navegar e procurar informação na internet? O Google. E é muito mais fácil para mim procurar uma informação no Google do que procurar uma informação dentro do teu site. Por mais que tu tenha investido em usabilidade, por mais que tu tenha investido em arquitetura da informação, o site pode ter contratado os melhores profissionais do mundo, mas ainda assim o Google vai ser o melhor lugar para procurar informação. Então, se eu quero fazer uma campanha de sucesso no Google, a primeira coisa que eu preciso fazer é anunciar o produto certo para aquela busca que o usuário está fazendo e levar ele para a página do produto para ele só clicar no botão e comprar. Se eu esperar que esse cara vai navegar nas minhas páginas, isso não vai acontecer. É muito difícil que isso aconteça. A gente só navega em páginas daquelas lojas que a gente já está acostumado, que a gente já é cliente, que a gente vive navegando lá. Eu gosto muito de comprar na Americanas, por exemplo, no Ponto Frio. Aí, beleza, já é um site que eu conheço e tal, mas daí não é o AdWords que vai me fazer comprar. Quando a gente está fazendo campanha de AdWords, a maioria das vezes a gente está focando, né, um grande percentual disso é o foco no usuário quando ele vai fazer a primeira compra. Depois a gente trabalha outras estratégias para fazer recompra, o e-mail está aí para isso, então não quero entrar nesses detalhes. Mas para o AdWords funcionar e dar resultado, a gente precisa criar campanhas bem estruturadas e bem segmentadas e levar o usuário para a página certa. Mantenha atualizada a listagem de palavras-chave negativas. O Camilo mostrou na palestra dele lá um pequeno exemplinho que eu falei sobre a laranja, né? Se eu vendo fruta laranja, abri uma fruteira, aí eu vou lá e compro a palavra-chave laranja. Já pensou a quantidade de buscas que essa palavra vai disparar? Quem vai lá e busca 1 milhão de coisas relacionadas com laranja e o meu anúncio vai aparecer. Então, o AdWords tem um recurso para isso, que são as negativações de palavras-chave. Eu vou colocar uma lista de palavras que não tem a ver com o meu negócio. Se eu vou vender livros, por exemplo, né? 50 tons de cinza, eu coloco lá a palavra-chave, crio o anúncio, o cara vai clicar para comprar o produto, daí o usuário vai no Google, faz a pesquisa. Download do livro 50 tons de cinza, e aparece meu anúncio. Se esse cara clicar no meu anúncio, eu perdi esse dinheiro, porque esse cara não vai comprar. No momento que ele está falando em download, falando em PDF, esse cara não vai comprar. Então, o que eu tenho que fazer? Negativar essas palavras-chave. Eu tenho que ter uma lista dentro da minha loja, dentro da minha campanha de AdWords, com essa listagem de palavras-chave e sempre manter elas atualizadas. O AdWords me dá uma listagem lá de palavras-chave que foram digitadas pelo usuário e eu preciso constantemente acompanhar essa listagem, analisar todas as palavras-chave que foram digitadas ali, pegar todas aquelas que não são condizentes com o meu negócio ou que não condizem com o comportamento de compra ou o comportamento de engajamento do usuário e negativar isso para que os meus anúncios não apareçam para essas pessoas. Eu preciso otimizar ao máximo o índice de qualidade. O índice de qualidade, eu gosto de dizer que o índice de qualidade é o coração de uma campanha de AdWords. Porque o índice de qualidade ele é um multiplicador do valor do teu CPC. O que isso quer dizer? Quanto maior for o teu índice de qualidade, menos tu vai pagar no CPC da tua campanha. Então, se tu quer ter uma campanha que te dê um ROI melhor, tu precisa fazer com que o índice de qualidade dessa palavra-chave seja menor para que tu pague menos no CPC. E o Google leva em consideração diversas coisas para calcular esse índice de qualidade aí. Ele leva em consideração o quanto que aquela palavra-chave tem a ver com a busca que o usuário fez, o quanto que aquela palavra-chave está relacionado com o anúncio que tu criou, o quanto que aquela palavra-chave tem a ver com a página de destino para a qual o usuário vai ser levado e, principalmente, qual é a experiência dele dentro dessa página de destino. Né? Então, todo o conjunto dessas coisas, quando a experiência do usuário for boa quando ele fizer aquela busca, o índice de qualidade vai ser maior e isso vai tornar as minhas campanhas mais baratas. E fazer muito teste AB. Muitas vezes a gente mexe em uma palavrinha dentro de um anúncio ou inverte a ordem das linhas de descrição e isso acaba trazendo um tráfego maior, acaba tendo um CTR maior e a gente precisa fazer esse teste constantemente. Sempre fazer testes. Eu recomendo sempre que a gente tenha no mínimo 3 anúncios ativos e faça constantemente uma revisão desses anúncios, pausando os anúncios que sejam ruins e tentando criar anúncios cada vez melhores. O CTR do anúncio está diretamente ligado ao item que eu falei antes, que era o índice de qualidade. Então, a gente precisa buscar sempre um CTR cada vez maior. E é fundamental medir, né, as conversões. Não adianta trabalhar às cegas aí. A gente acabou de ver o Ricardo falando de Web Analytics. O AdWords tem uma ferramenta para isso, que é um script que eu instalo nas minhas páginas de conversão, que é a página de conclusão, quando o usuário atingiu a meta final. Se era comprar um produto, ele comprou o produto. Se era enviar um formulário, é a página de obrigado do formulário. Então, eu preciso medir isso, para eu saber o que está dando certo, para eu saber onde que eu invisto mais dinheiro, para eu saber onde é que eu posso tirar dinheiro, para eu parar de anunciar em alguma coisa que não está funcionando. Então, eu preciso saber essa informação. Ela é vital para que as minhas campanhas tenham resultado.
Existe o pixel de conversão, que eu posso instalar nas páginas, ou também posso importar essas informações do próprio Google Analytics. E para quem é e-commerce, tem o script de e-commerce, o script de comércio eletrônico que eu instalo nas minhas páginas e o Analytics pega essas informações e exibe para mim nos relatórios de comércio eletrônico. Lá eu vou ter informações mais detalhadas e é fundamental que eu acompanhe essas métricas. Só que isso é informação básica, né? Muitas vezes isso pode não ser suficiente. E eu acho que isso aqui, para quem já trabalha com AdWords, não foi novidade para ninguém o que eu falei até agora. Isso é otimização básica. E eu vejo que a maioria das pessoas acaba otimizando sempre essas mesmas coisas, fazendo isso, gastando o dia inteiro reotimizando, e trabalhando com palavra-chave negativa, criando anúncio, entra naquele ciclo vicioso, e mesmo assim as campanhas não dão certo, e depois vem aquela queixa, pô, mas eu estou fazendo tudo certo, e mesmo assim as mesmas campanhas não funcionam. O que está acontecendo? Será que esse e-commerce não vende? Será que daí começa a botar culpa em qualquer lugar? E a taxa de conversão, que o comportamento do usuário não funciona, que o valor do produto é caro, que o cliente não tem estoque. Então, muitas vezes não é isso, é que a gente precisa dar um passo além, a gente precisa ser um pouco mais estratégico na hora de criar as campanhas. A gente precisa pensar o seguinte, o que motiva as pessoas a fazer uma compra online? Por que elas vão na internet fazer uma pesquisa e comprar? Né? Então, eu separei aqui alguns comportamentos. A pessoa, em primeiro lugar, que ela vai pensar é, eu quero comprar alguma coisa, eu vou comprar isso online ou eu vou pegar meu carro e vou ali no shopping e vou comprar agora? Né? Eu sou um pouco ansioso cada vez que eu decido comprar alguma coisa. Quando eu ponho na cabeça, eu não consigo descansar enquanto eu não for comprar. Essa semana eu comprei uma mesa de som lá para um projeto novo que a gente está fazendo e eu paguei R$100 mais caro pela mesa só porque eu tive o prazer de ir lá no Albert Beans e comprar ela e voltar com ela embaixo do braço. Se eu tivesse comprado na internet, ia demorar 15 dias para entregar. E eu não estava com a paciência toda para esperar 15 dias, por mais que fosse mais barato. Mas eu considerei comprar na internet. Eu pensei, eu cogitei, eu fui lá, pesquisei os preços, até vi que era mais barato, mas tomei a decisão de não comprar. Eu não sei qual dos e-commerce que foi, mas alguém perdeu a venda. O funil começou ali, o cara já perdeu, ele nem sabe, ele nem estava me considerando no funil de vendas dele, mas eu já escapei do funil dele sem nem ele saber. Segunda coisa, no momento que a pessoa decide comprar online, de quem que ela vai comprar? Né? Então, existem centenas de e-commerce, por que ela vai comprar do teu? O que o teu tem de melhor do que os outros? Alguma coisa tu tem que ter de diferente. Alguma coisa tu tem que ter de melhor, senão a pessoa vai comprar daquele que ela já conhece, daquele que ela já é cliente, até porque ela não vai precisar nem fazer o cadastro na hora de comprar, ou muitas vezes por uma questão de confiança, ela já comprou da loja e já entregou. E para tu tirar ela desse ponto de comodidade, tirar desse ponto de tranquilidade que ela está ali, tu precisa oferecer algo a mais para ela, tu precisa tirar a pessoa dessa zona de conforto. E aí existem diversas coisas que ela leva em consideração na hora de escolher qual e-commerce. Né? Pode ser preço, variedade de produto, exclusividade de produto. O Maurício falou hoje de manhã de um cara que pagou muito mais caro pelo frete do que pelo motorzinho da máquina. Por quê? Porque provavelmente ele é exclusivo, só ele tinha aquilo. E, então, isso é um diferencial, e a gente precisa explorar isso nas nossas campanhas de AdWords. Usabilidade também é outra coisa, né? Porque já aconteceu comigo de escolher um e-commerce, entrar nesse site para comprar, e aí eu não consegui, porque, sei lá, o cara ele só funcionava em Internet Explorer. E eu não tenho, eu uso Mac, e aí como é que eu faço para comprar? Isso aconteceu comigo mesmo, fui comprar um certificado da CertSign, daí eu comecei o processo lá, não era um e-commerce, mas eu tinha um processo de compra ali, né? E existia diversos provedores de certificação eletrônica, eu escolhi a CertSign. O que aconteceu? Eu entrei lá e aí tinha um aviso bem grande, olha, tenha certeza de que você está comprando no computador onde você vai usar esse certificado, porque depois dele instalado aqui, não pode ser instalado em outro lugar. Não, beleza, vou usar no meu computador, vamos embora. Aí dei um passo além, daí preencheu lá os negócios e mais uma vez o aviso, olha, tenha certeza de que você vai usar nesse computador, porque não dá para botar em outro. Eu disse, então, beleza, é esse aqui que eu quero mesmo, não tenho dúvida. Mais um passo além, chegou o momento do pagamento, ele perguntou pela terceira vez, tem certeza que esse é o computador? E eu tive que clicar lá assim, sim, esse é o computador que eu vou usar. Ele estava com muito medo que eu comprasse um computador e depois quisesse usar em outro. Cliquei em comprar, pois bem, fiz a compra. Adivinha qual foi o aviso que veio? O CertSign não suporta em macOS. Foi me avisar isso agora? Agora que eu já comprei? Aí o que aconteceu? Não adiantou, eu xinguei todo mundo, liguei para lá, para o suporte, e os caras, infelizmente não tem o que fazer, tem que comprar outro certificado. E eu tive que comprar outro certificado. Então, muito cuidado para, quando tu levar o usuário para dentro da tua página, ter certeza que ele vai conseguir
concluir o caminho. Então, é um erro muito grande, não vale nem a pena ficar falando mais nisso, mas é um erro muito grande hoje não ter um mobile funcionando, certo? Mas se por acaso o site de vocês não tem um mobile funcionando, onde o cara não consiga concluir uma compra, onde o cara não consiga concluir um formulário de contato, onde ele não consiga atingir a meta que vocês querem com ele, não anuncia para esse cara. Vai lá no AdWords e tira o anúncio dele, né? Zera lá o lance para mobile, para ter certeza que se o cara está no mobile, tu não vai gastar o valor do clique, porque tu vai gastar com clique para o cara entrar no teu site e depois não conseguir comprar, dinheiro jogado fora, né? A ideia é pegar todos esses itens aí e fazer a famosa análise de SWOT, colocar ali quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, onde é que estão as tuas ameaças. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, oportunidades, escassez do produto. Se o mercado não tem um produto, isso pode ser uma oportunidade tua, é um diferencial. Ou uma ameaça, uma coisa que não está sob o teu controle, mas que pode prejudicar a tua venda, valor do frete. Tu depende do correio, depende de uma transportadora para entregar. E se esses caras começarem a cobrar caro demais o frete, ou caro demais para uma determinada região, isso pode ser um problema. E aí tu precisa tomar alguma atitude em cima disso. E agora, né? O que eu faço com isso depois de descobrir onde é que estão aí os meus pontos fortes e as minhas oportunidades? Eu preciso usar os recursos do AdWords. O AdWords é uma ferramenta... Eu acho o AdWords genial, porque ele serve tanto para quem não sabe anunciar, quanto para quem é expert. Então, mesmo que tu não saiba anunciar no AdWords, tu vai conseguir chegar lá e criar uma campanha nele e colocá-la no ar sem muito estudo. E, ao mesmo tempo, tu consegue criar coisas extremamente avançadas no AdWords. Ele tem muitas ferramentas, muitas opções, muitas extensões que a gente pode explorar bastante. Uma das coisas que os usuários usam, e aí eu vou voltar naquela lista agora e comentar cada uma delas, é ver a opinião de outros usuários. E como é que eu posso facilitar a vida do meu cliente usando extensões do AdWords? Eu tenho aqui uma extensão que permite colocar opinião das pessoas em outros sites. Então, se alguém falou do meu e-commerce e essa opinião está emitida dentro de um Ibit, por exemplo, eu consigo colocar um link do Ibit no meu anúncio. E isso vai dar mais confiabilidade para o cliente na hora da compra. Se eu tenho bastante seguidores no Google+, eu consigo linkar o Google+ com a minha conta para que as pessoas consigam, para que os clientes, quando eles estejam pesquisando na busca do Google, já criem mais credibilidade. Isso aqui é uma aprovação social. A pessoa vai se sentir mais confortável em comprar de alguém que tem 929 mil fãs no Google+ do que alguém que tenha 35 só. Então, duas coisas que tu tem que pensar. Uma, isso aqui pode ser um diferencial para ti? E outra, tu tem fã suficiente lá para colocar aqui? Se tu não tem fã suficiente, melhor não colocar, que senão pode ser uma queimação de filme, né? Um tiro no pé. Para saber como fazer isso, para quem não sabe como criar esse tipo de extensão, eu coloquei o link aqui embaixo de uma página do Google que explica como criar essas extensões. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe de como fazer isso. E outra ferramenta também, que é o Trusted Store, que ainda não está disponível no Brasil, que é uma ferramenta nova de avaliação de sites do próprio Google. E isso já integra automaticamente com o anúncio e aparece no anúncio, no teu anúncio, se ele estiver integrado com essa ferramenta essa nova ferramenta do Google, ele já vai aparecer com aquele review do usuário, com as estrelinhas, e aquilo chama muita atenção, aquele rich snippet, né? Deixa o resultado mais rico e aumenta muito o CTR. Então, ainda não dá para usar isso, mas fiquem de olho nessa ferramenta. Ela vai chegar no Brasil daqui a uns dias. Google Shopping, para comparação de preço. Uma das vantagens de comprar na internet é poder comparar facilmente o preço de vários produtos. Né? Se a gente vai no mundo offline, para eu comparar preço de produto, eu tenho que sair de loja em loja e em uma hora eu vou ter visitado umas 5 lojas no máximo, vou estar cansado e vou embora. Na internet, em 5 minutos, eu comparo praticamente todas as lojas que estão disponíveis na internet, eu consigo comparar em questão de minutos. Então, eu preciso facilitar a vida do meu usuário quando ele está pesquisando pelo meu negócio no Google, pesquisando pelo meu produto, usando campanhas de Google Shopping. E aí, logicamente, que eu tenho que ter um preço competitivo para exibir aqui. Porque se o meu anúncio aparece no shopping do lado de um outro mais caro, ele vai comprar de mim? Dificilmente, né? A não ser que a gente tenha outros diferenciais muito importantes. Preço é um diferencial bastante importante. Uma vez que o cara já decidiu comprar de ti, o preço do produto é uma das primeiras coisas que ele vai levar em consideração. Mas não é a única. Não é a única. Então, não adianta tu ter o preço mais barato da internet e achar que vai vender por causa disso. Eu já deixei de comprar em sites que estavam muito baratos. Eu não sei se vocês conhecem um tal de balão da informática. Alguém já ouviu falar? É teu vizinho? Olha aí, então não posso falar mal dele agora. Eu estava procurando um servidor para colocar lá na Mateada. E aí eu estava olhando o preço dos servidores lá, e os modelos de servidores, tudo 4, 5 mil, né? Mas eu prometo que eu vou comprar da 5TI, tá? Eu estava procurando o preço do servidor lá, e aí, daqui a pouco eu achei no balão da informática
R$3.000. Um servidor que todos os outros clientes estão vendendo, todos os outros e-commerce estão vendendo a 5.000, 5.000 e pouco. Cara, não vou comprar desse balão da informática. Alguma coisa errada tem aqui. Por que o cara está vendendo mais barato que todo mundo? Esse negócio, ou ele não vai me entregar, ou se ele me entregar, ele vai me entregar um tijolo, ou sei lá, vai me entregar um negócio do Paraguai lá. Eu estou achando que eu vou comprar um HP, ele vai me vender um, sei lá, LP. Então, eu não comprei, cara, porque eu achei muito barato. Então, muitas vezes, quando tu tem e-commerce novo, colocou e-commerce no ar agora e vai colocar um preço barato, provavelmente não vai vender. As pessoas vão ficar desconfiadas, cara. Que e-commerce é esse? Nunca vi esse cara. Esse cara está vendendo mais barato do que os outros. Esse cara não tem fã nenhum no Facebook, não tem fã nenhum no Twitter. Esse cara não existe, eu não vi depoimento nenhum da loja dele. Cara, não vou comprar, não vale o risco. É importante saber quais são os concorrentes que têm o melhor preço e aonde que eles estão, né? Onde é que estão esses concorrentes? Porque muitas vezes eu tenho um concorrente que vende mais barato do que eu, mas esse concorrente está fora do Rio Grande do Sul. Enquanto eu estou vendendo um pouco mais caro, mas eu estou aqui. Eu estou aqui e eu consigo entregar mais facilmente, eu consigo até conseguir um frete gratuito para quem está aqui, por exemplo. E aí, no final das contas, isso acaba sendo um diferencial legal. E ter sempre uma lista atualizada aí desses produtos para eu anunciar somente produtos que eu consiga ser competitivo. Manter um XML, criar um XML de campanha do Google Shopping somente com produtos que eu tenho preço competitivo. Não adianta colocar aí coisas que eu estou completamente fora do preço. Então, na hora de criar campanha de Google Shopping, é muito comum a gente ver, o cliente vai lá, gera um XML completo, cria uma campanha no Google Shopping e põe todos os produtos disponíveis lá. Sendo que 30% dos produtos ele consegue ser competitivo, os outros 70% ele nunca vai conseguir vender porque está muito caro ou, enfim, muito barato, de repente. Oferecer desconto em campanha de remarketing. Remarketing, como o Léo tinha falado antes, ou ele é de Deus ou é do demônio. A gente não sabe qual que é. A única certeza que a gente tem é que esse negócio funciona muito bem. Então, oferece desconto em campanhas de remarketing para tentar trazer o cliente de volta para o teu site. Frete. 3 coisas importantes em frete, tá? Valor do frete. Isso é a primeira coisa que o cliente vai prestar atenção. Vai valer a pena comprar esse produto dessa loja, considerando que o frete está a esse preço? Outra coisa que ele vai levar em consideração, qual é o prazo de entrega? Que é o meu caso lá, né? Deixei de comprar porque levava muito tempo a entregar. Então, o prazo de entrega foi um fator decisivo para mim. E outra coisa que eu vejo muito pouco e-commerce explorar e que é muito interessante, que já foi um fator de decisão de compra para mim também, agendamento de entrega. Cara, se ninguém for na tua casa durante o dia, e aí tu vai comprar e que os caras vão entregar para quem? Ele vai chegar na tua casa, vai bater na porta, não vai ter ninguém para atender, o carteiro vai voltar para casa com a tua encomenda. Então, tu ter a facilidade de agendar a entrega, terça-feira às 2 da tarde, a entrega vai chegar lá. Pô, daí é legal, tu consegue, sei lá, chega mais tarde no trabalho naquele dia, faz um home office, porque tu sabe que o produto vai chegar naquele dia, naquele horário. Isso é muito pouco explorado e que é um grande diferencial de decisão de compra. E quais produtos ou regiões eu consigo ser mais competitivo? Porque muitas vezes eu consigo ser competitivo aqui no Rio Grande do Sul, mas não consigo ser fora daqui. Ou muitas vezes é o contrário. Muitas vezes eu consigo ser mais competitivo fora. Então eu preciso mapear isso também. Saber exatamente onde eu posso entrar e onde eu não posso. O Google AdWords me dá ferramentas para isso. Eu consigo selecionar exatamente aonde que eu quero anunciar. Em quais cidades, eu consigo saber em quais estados, eu consigo saber exatamente aonde que eu quero que o meu anúncio apareça. Extensões de anúncio para falar dos diferenciais da tua entrega. Então, se tu tem um produto que tu consegue fazer uma entrega turbo, anuncia isso, bota isso disponível ali para as pessoas saberem que se elas comprarem esse produto que elas estão pesquisando, elas vão conseguir receber rápido isso. Forma de pagamento é outra coisa, né? A gente, com essa história da crise, né, 2 coisas aconteceram. Uma, que os e-commerce precisam de mais grana, e aí eles começaram a diminuir um pouco as opções de pagamento, e também começou a acontecer muito calote aí nesse ano, né? Então, essa pesquisa do IBIT aqui, com os dados do primeiro semestre desse ano, mostra que o número de parcela diminuiu. As pessoas estão optando por parcelar menos as compras. Mas, ainda assim, ele é um diferencial. Tem muita gente que opta por comprar de um site porque tem facilidade de pagamento. Não só a facilidade de parcelar, mas a facilidade de opção de pagamento também. Eu prefiro 1000 vezes comprar num site que me permita pagar com PayPal. Porque daí eu não preciso pegar meu cartão, então eu só preciso clicar, eu quero pagar com PayPal, usuário e senha, aceitar pagamento, fim. Se eu resolver pagar com cartão de crédito mesmo, daí aquele negócio começa a virar um saco, daí tem que preencher meu nome, daí tem que botar meu CPF,
daí eu ponho meu nome, daí foi recusado pelo banco porque não está batendo o nome com o endereço, daí tem que... é tão mais fácil pagar com o PayPal. Extensão de frase de destaque para destacar aí, né? Formas de pagamento, explorar isso nos anúncios com esse tipo de extensão. Conteúdo é rei. Eu tinha que falar um pouquinho de SEO nessa história toda aqui, né? A gente trouxe 2 palestras de SEO e eu resolvi falar de AdWords, mas eu pensei, não, pelo menos um slide eu vou falar de SEO. E eu resolvi falar de conteúdo. Né? A gente sabe que conteúdo é o que mais dá resultado em SEO. O Léo falou isso para vocês e eu posso assinar embaixo aqui. Ontem, quando a gente estava mostrando, eu contei para ele um case que a gente tem de um cliente, que a gente saiu de uma média que o cliente tinha de 2.000 visitas orgânicas por mês, e o mês passado a gente fez 173.000 visitas orgânicas. E a nossa estratégia é 100% baseada em conteúdo. Então, o conteúdo funciona muito bem. E por que o conteúdo funciona muito bem? Porque o Google gosta de conteúdo. O Google sabe que a gente gosta de conteúdo, e aí, por causa disso, ele gosta de conteúdo. Então, se ele gosta de conteúdo porque a gente gosta de conteúdo, então a gente precisa se preocupar com conteúdo, não só quando a gente está fazendo SEO, mas quando a gente está fazendo outras coisas também. Se a gente está fazendo anúncio em AdWords, por que não se preocupar com conteúdo? Por que não criar um bom conteúdo que vai ajudar o usuário a converter? Um bom conteúdo, o conteúdo do teu site, ele é o teu vendedor. Quando tu chega numa loja, muitas vezes tu nem está muito pensando em comprar aquele produto, está mais curioso ali, mas o vendedor ele é tão bom que ele te convence em levar. Né? Isso já não aconteceu com vocês? Na hora que o vendedor começou a demonstrar o produto, eu gostei tanto dele que eu comprei. Como é que a gente faz isso numa loja virtual? Com o conteúdo da página. Conteúdo, descrição, vídeo, foto. Quanto mais informações eu passar, mais eu vou conseguir gerar conversões. Anunciar produtos que têm uma boa página de vendas. Eu preciso pensar na experiência do usuário. Então, se a página de vendas não é uma página boa, é melhor que eu não anuncie ela. Exclusividade de produto. O mundo ideal é anunciar sozinho um produto que todo mundo quer comprar, né? Teoria aí do Oceano Azul. Mas a gente fica muito no desejo desse negócio e pouco na prática, porque dá trabalho, né? Fazer pesquisa de mercado, descobrir o que os concorrentes têm, o que os concorrentes não têm. E aí, para eu criar uma estratégia em cima disso. Isso aqui a gente deseja, mas a gente acaba fazendo muito pouco na prática. Então tem que fazer mais isso, procurar esse cenário, ir atrás dele, e aí anunciar aquilo que a gente tenha como diferencial. Quando a gente está anunciando sozinho um produto que todo mundo quer comprar, preço e frete passa a não ser mais um grande problema. As pessoas vão passar por cima do problema do frete. Elas vão comprar o teu produto, mesmo que o teu produto seja mais caro, porque elas só têm essa opção. Elas compram de ti ou não vão comprar de ninguém. E se elas querem o produto, elas vão comprar. Disponibilidade e estoque, né? Essa é a dica mais básica de todas. Não tem o produto? Pausa o anúncio. Não vou ficar anunciando um produto que a pessoa vai chegar lá e está sem estoque. Não faz sentido isso. A não ser que vocês tenham uma estratégia de mailing, por exemplo. Várias pessoas que chegam aqui, o produto não está disponível, ela deixa o e-mail para receber a notificação quando o produto voltar. Se isso funcionar bem, que isso na maioria das vezes não funciona, mas se isso funcionar bem, quer dizer, deixa eu redizer isso que eu disse antes que eu apanhe aqui, né? Isso funciona bem, mas quando a gente está falando de AdWords, isso muitas vezes não se paga, na maioria das vezes não se paga. Mas se no caso de você se pagar, valer a pena o investimento pela quantidade de leads que vocês estão gerando a partir dali, até vale a pena. Mas a minha sugestão default aqui é pausem anúncios de produtos sem estoque. Criar lista de remarketing, pensando aqui na página visitada, e criar campanha para esse produto quando esse produto voltar ao ar. Então, o usuário visitou a tua página lá, e aí ele não tinha o produto, tu vai alimentando uma lista de remarketing. O dia que esse produto voltar, ou algum produto muito parecido, um substituto, uma versão nova, não sei, se alguma coisa voltou ao ar, exibe uma campanha de display para esse cara baseado nessa lista de remarketing aqui, que aí existe uma chance muito grande do cara voltar lá e comprar o teu produto. Outra coisa que funciona muito bem também é a escassez, né? A urgência, despertar no usuário a vontade e a necessidade de clicar. A gente está com inscrições do Comad aqui aberto desde, acho que faz uns 4 meses no mínimo que a gente está com inscrição aberta. 99% das inscrições foram feitas nas últimas 2 semanas.
porque a gente deixa as coisas para a última hora. Não tem, é do ser humano, faz parte isso, né? Então a gente conseguiu lotar o evento aqui mesmo nas últimas 48 horas, é que a coisa, tanto que a gente publicou na página lá, acho que foi segunda ou terça, eu acho que os ingressos se esgotaram, né? Por quê? Porque a gente vai deixando para depois, a gente vai deixando para depois. E a gente pode usar uma artimanha do AdWords para criar esse senso de urgência nas pessoas. Eu consigo criar um anúncio dizendo aqui, ó, colocando um countdown, isso aqui é uma pequena programaçãozinha, lá, uma variável que vai no título do anúncio ou na descrição do anúncio, onde eu digo qual é a data que eu quero e o anúncio do AdWords vai fazer um countdown automático. E ele vai criar um anúncio mais ou menos assim, ó. Faltam X dias, ele vai calcular automaticamente X dias para tal coisa acontecer. Então, se tu está fazendo... Agora a gente passou Black Friday, né? Mas se a gente está fazendo uma campanha Black Friday, fica a dica para o Black Friday do ano que vem, tu pode criar uma campanha dizendo quanto tempo falta para começar a tua campanha de Black Friday e depois quanto tempo falta para ela acabar. Para fazer as pessoas, quando elas verem teu anúncio, dizer assim, faltam 45 minutos para começar a nossa promoção de Black Friday. Ou, na hora que a campanha já estiver rolando, faltam 2 horas para a campanha acabar. Isso desperta um senso de urgência na pessoa para ela ir lá clicar nessa hora, para ela não perder aquela promoção. Muitas vezes ela nem pensa se está valendo realmente a pena, mas como está acabando, ela não quer perder o que está acabando, ela acaba comprando. Remarketing oferecendo desconto exclusivo. O Léo já falou disso antes, e eu vou redizer o que ele disse aqui, que é, cara, oferece um desconto para o cara foi na tua loja, não comprou, pesca ele depois, na hora que ele estiver visitando em outro lugar, oferece um desconto para esse cara voltar. Site links, para mostrar que o teu site tem variedade, né? Muitas vezes a gente quer comprar várias coisas ao mesmo tempo. E aí, tu precisa demonstrar que tu tem variedade. E o site links é uma boa opção de fazer isso. Google Shopping, vou voltar nele, porque agora a gente está falando de variedade, é uma outra forma de eu mostrar que eu tenho bastante produto no meu site. Política de troca. Essa é uma das maiores preocupações, né? Principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de sapato, ou roupa, ou qualquer coisa do tipo. Eu não tenho certeza que aquele negócio que eu vou comprar vai me servir. O que eu faço com isso depois se esse negócio não der certo? Será que eu vou conseguir trocar? Será que eu vou conseguir devolver? Eu vou conseguir um ressarcimento se isso não der certo para mim? Se estragou, se aconteceu qualquer coisa? Eu comprei um produto, ele chegou quebrado na minha casa. E agora, o que eu faço? Eu preciso saber essa informação antes de comprar. Isso vai deixar mais confortável no momento da compra, vai me deixar mais confortável em colocar esse produto no carrinho e comprar, porque eu sei que a loja tem uma política de troca e ela está lá disponível para eu consultar, e eu estou vendo que eles estão me dizendo ali que, nesse caso aqui, a primeira troca é grátis. Então, eu sei que vou comprar um sapato, se ele não me servir, eu vou conseguir trocar, sem problemas. Confiança. Quantas vezes, né? A gente já caiu numa página e ficou com medo de comprar, né? Que é o caso que eu falei antes do balão da informática aí. Então, a gente precisa reforçar isso, né? Reforçar essa confiança. E como é que eu faço isso? Uma das maneiras é colocar um telefone. As pessoas nem vão ligar para ti, mas o fato de ter um telefone ali vai deixá-las mais confiantes. Porque se tem um telefone, e principalmente se esse telefone é um telefone fixo, né? Um número fixo, ou um 0800, um número mais profissional, como esse aqui, 4003, isso deixa a pessoa mais confiante. Não precisa nem ligar para lá, mas pelo menos eu tenho um telefone aqui. Se tiver qualquer problema, pedido atrasar, tiver um problema do pagamento, qualquer coisa que deu errado, eu sei e tenho como entrar em contato com essa loja. Para quem é comerciante físico, também é bastante importante colocar o endereço da loja, porque isso também reforça uma confiança. Essa loja realmente existe, ela está fisicamente ali na CIS Brasil. Comentários de terceiros, que foi o que eu já tinha até comentado antes. Aqui tem um link do Ibit, que atesta que essa página aqui é uma loja diamante, excelente, segundo os consumidores. O Google tem integração com essas plataformas como o Ibit, ele pega essa informação de lá, e tu consegue exibir isso no teu anúncio, simplesmente fazendo uma integração aí com extensão de comentários. Outra coisa que funciona muito bem também como confiança, para tu pegar a confiança do teu cliente, é usar remarketing. Porque a maioria das pessoas não sabe o que é remarketing. A gente sabe, porque a gente trabalha com digital. Mas a maioria dos clientes, os nossos clientes que a gente quer atingir, o cara não sabe o que é aquilo que está acontecendo. A única coisa é que ele fica apavorado. Ele diz, nossa, cara, eu não conheço essa loja, mas esses caras devem ser gigantes, porque tudo que é site que eu entro, o cara está lá. Esse cara está investindo forte em mídia. Meu Deus, esses caras são gigantes. É isso que o cara vai pensar, porque ninguém imagina que existe remarketing. A gente sabe, mas a gente é uma parcela muito pequena. Então, usa remarketing. Isso vai fazer com que tu ganhe confiança do teu cliente. Remarketing de pesquisa também. Você sabia que existe isso? Eu consigo aumentar o lance
das minhas campanhas de pesquisa somente para quem já visitou o meu site. Então, se o cara visitou o teu site, ele continua pesquisando aquilo que tu quer vender para ele, continua exibindo. Tem que ter certeza que tu vai aparecer sempre para ele lá. Tu não vai perder o leilão mais para aquele cara que já te viu ali. E se ele continuar te vendo com frequência no resultado de busca, isso vai aumentar a tua confiança com ele também. Campanhas de display também funcionam bem, principalmente para chamar a atenção. Extensões sociais, né, que eu já tinha comentado sobre elas antes. Extensões sociais também ajudam a ganhar a confiança do cliente, porque ele vê ali que existem 900 mil pessoas no teu 900 mil pessoas te seguindo no Google Plus, é porque o teu resultado, o teu site é bom. Usabilidade UX, agora já partindo profissionalmente aqui. Dica número 1, levar o usuário para a página certa. Não espera que o cara vai navegar no teu site, porque ele não vai navegar. Tem que partir do princípio que ele não vai navegar no teu site. Então, tu tem que levar ele, tem que ser assertivo, tem que ser cirúrgico. O cara quer tal modelo de aparelho, leva ele exatamente para aquela página daquele aparelho, para ter certeza que ele vai clicar, colocar no carrinho e comprar sem precisar pensar muito. Algumas vezes, a página do produto, para algum tipo de pesquisa, a página do produto não é tão legal quanto a página de categoria, principalmente se a pessoa está procurando alguma coisa mais ampla, né? Então, se o cara está lá no Google procura notebook Dell, nesse caso é muito melhor levar ele para uma página de categoria do que levar para uma página de produto. Mas, em algumas vezes, o cara procura notebook Dell e tu larga ele dentro de um produto específico e o cara acaba comprando. Porque quando tem opção demais, isso pode acabar deixando o cara confuso, ele não sabe muito bem qual modelo escolher, porque a gente apresentou 50 modelos diferentes para ele e o cara acaba não comprando. Então, se tu mostra um único produto, ele se convence que aquele produto é bom, bota no carrinho e compra. Como é que a gente vai descobrir isso? O que é melhor, página de produto ou página de categoria? Testando. Fazendo teste AB de anúncio. Cria anúncios levando para a página de produto, cria anúncios levando para a página de categoria e analisa os resultados. Em alguns casos, vocês vão ver que a página de produto é melhor, e aí o que tem que fazer? Investir em página de produto, em anúncio levando para a página de produto. Ou, se for página de categoria, levando para a página de categoria. Acessibilidade, né? Então, não adianta. Tua página é ruim para mobile? Não anuncia para mobile. Vai jogar dinheiro fora. E segmentar os teus anúncios para aqueles dispositivos onde a pessoa vai conseguir atingir a meta dela. Mensagem final, para finalizar, eu prometo que esse é o último slide. Não basta conhecer a ferramenta do AdWords. Eu preciso conhecer os recursos, saber o que ele pode me oferecer e quando que eu posso usar cada um desses recursos, que benefício que eu posso tirar de cada um deles. Só porque eu mostrei um monte de recurso aqui, não significa que ele vai ser útil para todo mundo. Eu preciso entender qual que é o meu negócio, qual é que é o meu público, quais são os meus diferenciais e quais desses recursos que eu posso usar e que vão ser bons para mim ou não. E a pergunta fundamental, né? Quais são os teus diferenciais? Se tu não tiver diferencial na tua loja, ela simplesmente não vai vender, porque é muito mais cômodo eu comprar daquelas lojas que eu já sou cliente e que eu já tive uma experiência boa, e a minha zona de conforto vai ficar por aí. Eu não vou me arriscar em comprar de um e-commerce diferente a troco de nada. Então, eu tenho que lucrar em alguma coisa. Ou eu tenho que ter um produto exclusivo, ou eu tenho que ter um preço melhor, ou um prazo de entrega melhor. Alguma coisa eu, como usuário, preciso sair ganhando para que eu troque o meu e-commerce favorito pelo teu e-commerce. Muito obrigado. Bom, agora para mim... Valeu, Bruna. Vai ganhar uma cuia. A gente está com o tempo mega estourado, então eu vou dar espaço para vocês fazerem 2 perguntas, se tiverem perguntas. E se não tiverem perguntas, eu vou pedir encarecidamente que perguntem qualquer coisa, porque é muito estranho não ter perguntas. Denis, essa loja que tu deu exemplo, eu fiz uma pesquisa para saber o mercado de informática, perto da onde que eu moro, e basicamente eles têm no Google uma pessoa comentou uma coisa negativa, dizendo que o vendedor era bruto e falou algo a mais. Tá? Sobre alguma outra empresa, por exemplo, vai entrar em uma empresa e ele tem essa negatividade. O que a gente faz, nós como consultores ou agência? Cara, existe um pânico muito grande de reclamações na internet, né? O Reclame Aqui, tem gente que tem... Nossa, o cara fica nervoso, Reclame Aqui e tal, Reclame Aqui. Eu gosto muito do Reclame Aqui.
Por quê? Porque a gente está vivendo um momento que as pessoas não são mais ingênuas quanto ao mercado, certo? A gente sabe que qualquer negócio vai ter reclamação. Sempre vai ter alguém que não está satisfeito, sempre vai ter alguém que não gostou da entrega, que não gostou do atendimento, que o produto veio errado. Sempre vai ter alguém reclamando de alguma coisa. Assim como a reclamação é exposta no Reclame Aqui, ela pode ser ruim, porque ela vai negativamente agir sobre a empresa, mas ela pode ser boa, porque é a oportunidade que tu tem de mostrar para a internet, mostrar para o mundo que tu sabe resolver os teus problemas na tua loja quando elas aparecem. Então, cada vez que alguém reclama, deixa alguma reclamação no Reclame Aqui, se tu atender bem aquela pessoa, aquilo ali pode se converter numa coisa boa para ti. Porque, se eu comprar pela internet, sempre tem problema. Qualquer loja tem problema. Se eu for no Reclame Aqui buscar qualquer loja lá, eu nunca busquei a loja do Maurício, mas eu tenho certeza que se buscar lá vai ter reclamação. Não tem reclamação? Olha só. E qual que é o diferencial? Tipo, qualquer loja tem. O diferencial vai ser se ele atende bem as reclamações e se ele soluciona os problemas. E aí, se a pessoa chega lá, vê que ele tem reclamação dele no Reclame Aqui, mas vê que ele atende bem e resolve os problemas, e depois tem um reply lá de quem reclamou, dizendo, obrigado, a loja entrou em contato comigo, resolvemos o problema e tal, isso me deixa confortável. Tipo, eu sei que se eu tiver um problema, na pior das hipóteses eu vou vir aqui, vou reclamar, e o Maurício depois vai resolver o meu problema. Só que isso tem que funcionar. Eu não posso ir lá ver uma reclamação e depois não tem resposta, ou ter uma resposta mal educada, ou não chegar a nenhum acordo com o cliente, aí isso passa a ser um problema. Caso contrário, sabendo tratar bem, as reclamações na internet são muito boas. Na verdade, não é uma pergunta, é um questionamento, enfim. Eu tenho uma empresa e em qual ponto a gente consegue ser refém de um cliente? Porque ele chega, ele critica, e se tu não faz a troca, ou se, enfim, ele mete a boca no balão, e o que tu faz? Tu se torna refém, porque você não quer que ele chegue e critique a tua empresa nas mídias sociais, no Reclame Aqui, ou enfim. No meu caso, eu tenho uma empresa de óculos, e para a gente não diminuir essas reclamações, nós criamos um procedimento de fotografar todo o óculos que sai da empresa. Lente, se ele está quebrado, enfim. Mas sempre acontece um cliente de má fé que, eu recebi o óculos quebrado, riscado, enfim. Só que, quando ele saiu da empresa, ele estava em perfeito estado. E até que ponto eu vou me tornar refém disso, entendeu? Para ele não chegar e reclamar para todo mundo. Eu e o Eduardo... Onde que está o Eduardo? Foi embora já? Está ali fora. Mas eu vou falar sem o consentimento dele aqui. A gente está atendendo um cliente em comum, eu e ele. Eu não posso abrir qual que é o cliente, mas o que... chegou o Eduardo aí. Não, eu estava falando de um cliente que a gente atende em comum aqui. E, olha só, agora eu vou ficar nervoso. E qual que é o posicionamento desse cliente que a gente atende em comum? Cara, apareceu uma reclamação, troca. Nem olha se o cara está certo, se o cara está errado e tal. Troca logo. Porque por mais que tu esteja certo, se isso for para uma via judicial e tu tiver que se deslocar até o cara, conseguir um advogado, porque tem que ser lá na região dele, né? Como é que chama? Fugiu, o fórum dele, exatamente. Então, imagina se o cara comprou de ti lá em São Paulo, depois tu tem que mandar um representante para lá para negociar com o cara. O teu trâmite de negociação com o cara vai ser tão desgastoso e tão custoso que vale a pena tu mandar outro produto para ele. Então, vale a pena, não vale a pena nem gerar discussão. O cara reclamou, está quebrado, nem questiona. Talvez o cara até esteja mentindo, mas, foda-se. Eu não queria falar o palavrão aqui, mas... se for um ar-condicionado, aí já não é tão... Mas em questão do meu produto, não é um produto fácil. Demora 2 meses para chegar para mim no Brasil. E se eu for ficar trocando óculos de cada cliente que reclama... Mas tu tem muita reclamação? Então... Mas, enfim, se caso aconteça isso, está trocando meu estoque, vai acabando. Não, sim. Eu vou ter que criar um projeto. Não, se tu tá com muita reclamação, daí já é um problema. A gente tem que descobrir o que é isso. Mas se na maioria das vezes é uma reclamação esporádica, na minha opinião, vale a pena trocar. Óbvio que tem que pesar também o custo do produto e principalmente pesar o percentual que isso acontece, né? Tu tem que ter, eu acho que tu pode ter na tua margem de lucro um percentual pensando nisso, assim, tipo, produtos que eu vou ter que trocar. E aí, troca. É melhor do que ficar gerando uma intriga aí. Aí, claro, se a gente está falando de um ar-condicionado, o negócio não é tão simples assim. Não dá para simplesmente, então pega aí uma geladeira de 6 mil mais. Essa aí que está com a porta quebrada, pega outra que não é tão fácil assim, né, Maurício?
Galera, vamos fazer... Diga. Ah, tu quer fazer uma pergunta? Quero. Olha isso, que barbaridade, que honra. Tá, o Eric tinha comentado na palestra dele sobre a importância, quando ele estava falando de SEO para e-commerce, sobre a importância de atualizar as URLs, mesmo tendo feito redirect, tu atualizar as URLs nas campanhas do AdWords. Por que isso é tão importante se foi feito redirect? Lá nas diretrizes do AdWords, eles dizem que todas as URLs que tu coloca no anúncio, ele tem que ser a URL final, ela não pode sofrer um redirecionamento. Então, depois que tu migra o site, todas as tuas campanhas, todos os teus anúncios, eles vão estar sendo enviados para páginas que não é a URL final, vai ter um redirecionamento. E aí, por causa disso, que o Google começa a reprovar alguns anúncios. Isso não é tão instantâneo assim. Embora esteja lá nas diretrizes do Google, que não pode ser feito, ele demora um pouco até começar a reprovar esse anúncio, mas isso vai acabar acontecendo fatalmente. Então, antes de que o Google comece a reprovar esses anúncios, a gente tem que ser proativo em alterar eles manualmente para não deixar isso acontecer. Então, é por isso que no AdWords, especificamente, a gente tem que realmente mudar, mesmo fazendo o redirect. Tá bom, obrigada. Pois bem, a gente vai fazer uma mesa redonda agora aqui para vocês terem a oportunidade de fazer perguntas em geral, certo?